Boa noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. O nosso programa aqui no 247, com um nome fantástico, o nome do programa é muito bom. Aliás, o nome nasceu antes do programa, o nome é a causa disso tudo, né? O Atush estava numa conversa comigo e lembrou que tinha um programa famoso aí, Hora da Verdade, aí lembrou que o meu nome era Horta e começou a falar, e daqui a pouco perguntou, quer fazer um Horta da Verdade? Eu fiquei pensando, um programa, né, do agronegócio, né, sei lá, não, mas aí ele me falou que era de noite, então estamos aqui, 19 horas, com o Horta da Verdade, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando agora, já deixa aí o dedo no like, por favor, nos ajuda, já convida outras pessoas. E já marca aí na tua agenda toda semana, no domingo, 19 horas, quando você está pensando que a semana está terminando, né? Ou começando, na realidade, domingo é o primeiro dia da semana, mas quando você está pensando assim, agora eu vou descansar, aí vem o Horta aqui incomodar com algumas das questões importantes aí durante a semana. Não te esquece, esse programa é meio que um passa-régua, a gente vai sempre pegar um assunto quente, um assunto importante da semana, e trazer uma pessoa aqui que, obviamente, é na minha opinião, mas eu quero compartilhar ela com vocês, uma pessoa que seja incontornável nos debates a respeito do que a gente vai fazer. Então, hoje nós vamos falar sobre as inversões diretas que o presidente Lula tem feito na sociedade brasileira. Fernando, o que são inversões diretas? A gente chama de inversão direta quando a gente cria programas para colocar dinheiro na mão da população, né? Não tem nada que deixe os liberais mais indignados do que essas inversões diretas, apesar de que alguns dos teóricos liberais postularam isso lá atrás para evitar o processo de concentração de renda e tudo mais, mas hoje, especialmente no neoliberalismo, eles ficam possessos com essas inversões diretas. Então você criar lá um Bolsa Família, você criar um programa Pé de Meia, você criar uma série de outros programinhas que vão fazendo inversão direta, deixa eles indignados. Por que deixa indignados? Bom, primeiro, porque dando mais dignidade para as pessoas não se submetem necessariamente ao desespero de buscar um trabalho por qualquer coisa e ter que comer a qualquer custo, né? Não te lembra que quando o Bolsa Família começou a entregar 200, 300 reais para as pessoas, que as pessoas não tinham mais aquela necessidade de passar fome durante o dia para comer uma refeição de noite, podiam equacionar um pouco melhor o seu tempo, muita gente começou a reclamar que no Brasil não se trabalhava mais por um prato de comida, porque os nossos liberais estavam acostumados a isso. Liberais que estão acostumados a uma sociedade que surgiu, né, de um amálgama escravocrata, nunca se livram disso. Mas, para além dessas questões sociais, as inversões diretas, elas também têm o condão, têm a possibilidade de fazer o crescimento econômico propriamente dito. É o que a gente tem visto aí. Aliás, o presidente Lula meio que encontrou essa fórmula, viajou o mundo inteiro dando palestras para mostrar que isso era possível, e no Lula 3 vem tentando isso a todos os custos. Nós vamos conversar hoje sobre essas inversões diretas e a relação que eles têm, ou que elas têm, que essas inversões têm efetivamente com a política de juros, e vamos conversar aí a partir daí com a minha queridíssima amiga, a professora Gláucia Campreguer. Para quem não conhece, para quem não sabe, a professora Gláucia é formada em economia, doutora em economia pela Unicamp, e hoje é professora da Universidade Federal da Bahia. Ela é gaúcha como eu e hoje está lá na Bahia, quer dizer, veja, duas felicidades. Primeiro, a felicidade de estar vivendo num estado, né, tão acolhedor. Eu nasci em Brasília, Fernando. Tu não é gaúcha? Eu achei que tu eras gaúcha. Eu morei no Rio Grande do Sul por causa do governo petista. Fui para lá para trabalhar no governo Olívio Dutra. Aí já foi adotado. Já foi adotada pelo Rio Grande do Sul. E além de estar lá na Bahia hoje ainda, a Universidade Federal da Bahia tem a oportunidade de ter uma das pessoas aí que trabalhou junto no planejamento estratégico do governo Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul. Vamos lembrar que ali surge, em grande medida, o modo petista de governar, né? O Rio Grande do Sul é um dos momentos da parte inicial desse desenvolvimento desse projeto político. E hoje a professora Gláucia é também sócia, fundadora e diretora, cada vez mais chique isso, sócia, diretora, fundadora, CEO, daqui a pouco a gente vai botando um monte de coisa aqui, do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, tá? Por que eu acho legal a gente mencionar esse instituto também? Porque é uma das organizações de sociedade civil que vem discutindo
economia pelo viés da esquerda, né? Não é mais só aquela discussão se nós estamos aqui ou acolá do liberalismo ou do neoliberalismo, não. Há uma discussão maior hoje, teórica, de fundo, que envolve uma série de novas premissas e que no Brasil tem sido feita também pela professora Gláucia. E, querida professora, querida Gláucia, eu te recebo aqui de braços abertos. Tem aí uns minutinhos antes de eu começar a minha uma quantidade de perguntas que eu tenho para fazer, né? Para nos dar um recadinho, como é que está a coisa, como é que está a vida aí na Bahia, como é que estão as coisas no Brasil, como é que está olhando isso tudo, essa confusão que a gente chama de pátria querida, né? Pátria amada Brasil. Olha, Fernando, boa noite a todo mundo aí. Eu estou muito pessimista, né, Fernando? Muito preocupada. Lembro das nossas primeiras conversas, quando assumiu aí o Lula 3, né? E a gente dizia, olha, se ele não der respostas boas e rápidas, o lado de lá se articula. A nossa sorte é que o lado de lá no Brasil é muito ruim, né? A ver aí todos os detalhes do golpe famigerado, fracassado, os caras são muito incompetentes. Mas eu não acho que a gente pode contar com a fraqueza do inimigo, né, Fernando? Assim como a gente não pode contar com as entradas de capital estrangeiro, né? Assim como a gente não pode contar nem só com os programas sociais para poder dar aquele up no governo, né? Se no Lula 1 e no Lula 2 e no Dilma a gente já não conseguiu fazer o que precisava, que era uma reversão do quadro de desindustrialização do país, que era o aprimoramento daquilo que nunca aconteceu nesse país, que é, de fato, você ter um projeto de desenvolvimento nacional, não precisa ser o do Ciro Gomes, ok? Mas a gente precisa de projeto nacional, meu Deus do céu, né? A gente está vivendo um momento de mudança da hegemonia global, onde as nações vão se pegar de novo, já estão se pegando. Então, se a gente não se torna uma nação minimamente soberana nessa hora trágica, a gente vai ser arrastado para um lado ou para o outro. Então, eu estou vendo com muito temor do inimigo interno, né, que é o fascismo retornar aí pelas mãos de uma Michelle, né, ou um problema internacional maior do que o que a gente já tem, que já está gravíssimo, né, e a gente não está preparado para isso, porque a gente tem aí uma elite petista no governo que comprou o pacote fiscalista total. Hoje em dia é absurdamente enervante ver as falas do Haddad, né? É mais do que... já perdeu, inclusive, aquela coisa mais do planejamento, do longo prazo, da racionalidade, porque não tem racionalidade nenhuma, né? Porque, na verdade, os caras estão criando aí uma armadilha a ponto de, hoje em dia, para poder sustentar toda essa amarração aí, que foi o novo arcabouço, né? Você vai ter que abrir mão dos pisos constitucionais para saúde e educação. Já imaginou uma coisa dessa? Então, ou para poder manter o calabouço fiscal, né? A gente acaba com os pisos constitucionais, ou para poder salvar os pisos constitucionais, ele vai ter que abrir mão desse bendito calabouço, né? Mas aparentemente não quer, não entende. Então, vira e mexe, ainda tem uma fala do Lula que nos deixa um pouco mais otimistas, mas o quadro geral é o quadro da dor. Eu estou dolorida. Estou entrando em greve segunda-feira, dolorida. Não gostaria. Meu último semestre na universidade, amo dar aula, adoro meus alunos, sabe? Não queria nem um pouco estar nesse momento brigando aí por uma migalha de reajuste, né? Queria estar brigando por um projeto nacional de desenvolvimento, né? Queria estar podendo falar para a burguesia brasileira, que ainda existe, né? Que sequer é uma burguesia nacional, mas enfim, é o que temos, né? E, no entanto, você vê esse pessoal apelando e... tá um horror, Fernando. Aqui só não está pior que a faixa de gado. Vamos falar sobre essa dor toda hoje. Quero começar aqui já agradecendo a Maria Tereza Janel, que se tornou membra, agradecer ao Marcelo Vilela Quirino também, que se tornou membro, e agradecer a Beatriz Fazito Rezende também, muito obrigado. Se inscrevam nos canais, tá? Se inscrevam, obviamente, no 247, todo mundo já está inscrito, se inscrevam. Quem não está ainda, por favor, mas também se inscrevam nos nossos canais, no meu canal aí no YouTube, Twitter, hoje em dia tem até a Blue Sky. Eu não sei como é que a Gláucia está, mas ela está nas redes, continua ativa nas redes ou deu uma parada, doutora Gláucia? Deu uma descansada?
Então, também procurem a Gláucia, né? Ela tem um sobrenome. É francês o teu sobrenome ou suíço? O que é? É metido alemão, mas é italiano de baixo mesmo, pobre. E tá aí. Procurem a Gláucia nas redes, sigam, é uma pessoa importante para a gente ouvir. Queremos ouvir bastante. Você tem as ela aulinhas aqui. Clássicas lá que eu gravei durante. Também, né? Tu tem um canal no YouTube que tem uma série de aulas de economia bem legais. Eu me recordo disso quando a gente começou a falar sobre essas coisas. Aliás, quando nós começamos a conversar sobre as questões econômicas no Brasil, eu me recordo muito bem que tu fazias esse aviso, né? Dizendo, olha, nós temos um deadline, visto a destruição que foi feita pelo Bolsonaro nos 4 anos anteriores, e obviamente a destruição que já vinha do Temer, porque eu acho que a gente ainda vai rever essa história, sabe, Glaucio? A gente vai colocar o Temer numa condição ainda mais baixa do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, para bem ou para mal, ainda teve o auxílio do parlamento para segurar as coisas ali durante a pandemia. Se não fosse toda aquela mobilização, eu acho que a coisa tinha sido pior. Mas o Temer nem isso teve. O Temer, eu acho que vai, daqui a alguns anos, para o lugar de pior presidente da história do Brasil. Né? Mas, dada essa destruição toda, tu dizias lá atrás que nós tínhamos um deadline, nós tínhamos um prazo político e econômico para que o presidente Lula conseguisse trazer de novo a sociedade para o milagre do crescimento, né? Para aquela roda positiva do capitalismo, em que você gera emprego, emprego gera renda, renda aumenta o PIB, gera imposto, e aí esse imposto vai entrando em políticas sociais, essas políticas sociais pensadas para gerar mais emprego, e a gente começa a entrar numa roda positiva em relação a isso. É verdade que nós tivemos o aumento, aliás, a diminuição do desemprego, portanto, o aumento da fatia das pessoas empregadas, tivemos aí um aumento da renda média do trabalhador a respeito disso, mas quem conhece um pouquinho de economia está olhando para tudo isso e dizendo, olha, a gente está fazendo tudo isso na base das inversões diretas, ou seja, o governo está buscando de todas as formas possíveis e imagináveis colocar dinheiro na sociedade para que essa roda fique andando, mas não existe um processo estruturado, um processo retroalimentado nisso, e, portanto, temos problemas. Qual é a tua posição a respeito disso? Essas inversões na sociedade diretas, esses programas Bolsa Família, mais um pé de meia da vida, enfim, todos os programas que o governo está colocando, agora essa negociação das dívidas, depois a ampliação, né, dos financiamentos para microempreendedores, todos esses programas, eles consolidam esse processo de inversão interna. Eu sei que tu concordas com eles, mas como funciona isso no processo da estruturação da economia? Dá para a gente pensar em algo positivo a médio prazo? Isso funciona emergencialmente. E mesmo emergencialmente, daria para você fazer uma coisa um pouco melhor. O que é emergencialmente? Eu acho que todo mundo se lembra que o Vargas comprava café para queimar. Vocês lembram disso? Né? Acho que todo mundo lembra. É meio absurdo, né? Comprar café para queimar. Para quê? Para colocar renda na mão das pessoas. Ok? Então, políticas de renda, essas inversões sociais, né? Elas têm esse sentido. Colocar na mão de pobre, melhor ainda, porque pobre vai gastar e vai gastar aqui dentro. Ok? E aí faz essa roda girar que você estava mencionando. Nós, no IFD, né, no Instituto Funcional, o Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, a gente defende que o melhor programa desse tipo de política é o programa de pleno emprego. Por quê? Porque aí você associa a renda que você está colocando na mão das pessoas com colocá-las numa ocupação. E que ocupação pode ser essa? Né? Melhor do que abrir buraco para fechar buraco, que é o exemplo que o Keynes dá, que é quase igual a comprar café para queimar, né? Pra vocês verem a importância que é a gente colocar a renda na mão das pessoas emergencialmente, né? A importância é essa, porque se na hora da crise as pessoas perdem o dinheiro para gastar, né? O que você bem lembrou, o Bolsonaro não permitiu que acontecesse na pandemia, não porque ele seja um gênio, nem seja uma pessoa do bem esclarecida, nem nada, né? Mas porque teve toda uma pressão, né, da sociedade. Mas, enfim, na emergência, você colocar dinheiro na mão das pessoas para elas gastarem é mais que o suficiente, ok? Poderia ser melhor? Poderia. Fazer que nem a gente defende no IFD, que você coloca o dinheiro na mão das pessoas junto com uma ocupação. O que significa isso, Fernando? Você tem que fazer uma leitura de país.
Você tem que saber assim, olha, lá em Salvador está precisando limpar a praia tal. Lá em Minas Gerais está precisando recuperar a agricultura destruída ali do Rio Doce. Olha, lá em Porto Alegre, as chuvas fizeram estrago danado e a privatização, né, das empresas de energia e água e tal. Então, sacou? Então, assim, você associar, né, a renda ao emprego, melhor ainda. Porque você obriga o Estado a fazer essa leitura de plano, percebe? Não é nenhum planejamento de longo prazo, né? Reindustrialização do país, né? Competição internacional, dada aí a indústria 4.0, não é nada disso. Mas já é algo melhor, percebe? Não é só o emergencial de você sustentar a renda na mão do pobre ali, correto? O que significa não, isso? Eu ia te dizer... outra coisa, cara. A gente tinha que fazer mais. Não é só cuidado do emergencial. E quando você fala aí desse tempo que eu dizia, né, que é o deadline, né? Sabe uma coisa que eu digo para meus amigos petistas, Fernando? Que se tem uma leitura equivocada do momento atual, é pensar que vai dar tempo de fazer o Lula 1 e o Lula 2 num mandato só do Lula 3. Percebe? Entende? Não dá para você fazer o Lula 1, né? Conviver com juro alto, puxar o juro lá em cima, mas o juro é uma variável entre outras e não é mais importante. Isso me irrita, sabe? Jogar todo o peso no juro, sabe? O peso no juro que devia ser jogado e que ninguém joga é o fato de que ele, sim, é que faz a dívida pública ir para as alturas. Então, para com essa história de cortar gasto, tinha que cortar, eram os pagamentos que você faz aos detentores dos títulos da dívida. Mas não dá para fazer isso, porque o presidente do Banco Central, isso, aquilo. Tá bom, tá. Enquanto isso, a velha história da emergência e o médio e longo prazo. Enquanto isso, daria para fazer outra coisa? Daria. Daria para não ter feito esse arcabouço, né, que o Ministério da Fazenda nos fez engolir, né, e ter feito um programa muito mais generoso, né, de gasto público, que além de generoso, não é só dar grana, né, poderia ser um plano mais ousado. Poderia, por exemplo, dar dinheiro para as políticas industriais que foram recentemente anunciadas, mas que eu não sei qual é que é o dinheiro que está colocado ali. Entendeu? Aquilo foi um rolo, né? Aquilo foi um rolo. Carta de intenção, né, meu amigo? O vice-presidente mobilizou parte do ministério, fizeram um estudo, fizeram a apresentação, mas parece que o presidente Lula e o ministro Haddad ficaram um pouco de lado, não tiveram as informações. Eu sei que o presidente, no momento daquele anúncio, estava muito indignado, e eu não sei a quantas anda, mas naquela época que me perguntaram, eu digo, olha, eu não acho que seja o melhor plano de industrialização do mundo, não é o melhor projeto nacional de desenvolvimento, mas é um projeto. É melhor isso do que nada, é melhor a gente ter um norte do que nada nesse processo de crescimento econômico, né? Mas o norte ele só é para valer mesmo quando a bufunfa entra, o din-din entra, percebe? Né? Você quer ver um exemplo? Né? A ponto de ter se tornado o jargão dominante no governo Dilma, a questão da educação. Né? Como é que você vai fazer um projeto de desenvolvimento nacional? Como é que você pretende recuperar a indústria brasileira se você não tem um envolvimento da universidade? Pelo contrário, você tem um esvaziamento de recursos na universidade. Percebe? Você não tem por exemplo, esse projeto do governo agora com jovens, né? Por que não tem a grana pesada para parir empresas dentro das universidades? Percebe? Todos esses programas do governo, esses que são de transferência de renda, eles me parecem muito ainda individualistas, percebe? Dou grana na mão das pessoas e pronto. Você, como cientista político, aí está careca de saber o que aconteceu da vez passada. Né? O cara melhora um pouquinho de vida e você pergunta para ele por que ele melhorou de vida. É primeiro por causa de Deus, depois por causa dele e por último, se é que ele lembrar, tem a ver com o política governo. Pública. Então não é assim. A gente teria que apostar, por isso que eu digo, planejamento, trabalho coletivo, articulação com a sociedade, percebe? Um tipo de coisa que esse programa de recuperação da indústria até almeja, mas sem dar ali a cenourinha na frente para organizar os grupos. Sabe? Você não faz a coisa funcionar. Né? Então, hoje me preocupa muito que os petistas tenham a esperança que dê para o governo, né, mostrar mais serviço, ou seja, mais crescimento, né, e mais vigoroso crescimento das rendas dos trabalhadores, e mais gasto interno, inclusive gasto interno da nossa burguesia interna.
Porque não adianta também, Fernando, ficar contando com investimento estrangeiro. Sim, é verdade que quando o Lula viaja, ele volta cheio de documentos assinados, parcerias, meu Deus, um carisma e um respeito mundial que esse cara tem, merecido, muito bem merecido, beleza pura. Tá, dá para a gente ficar contando só com isso? Você lembra a lição dos chineses lá? Capital se faz em casa, meu amor. Entende? Não é que o capital estrangeiro seja mal visto, não desejado, não necessário. Mas ele é lateral, né? Ele é lateral. Isso, ele tem que ser lateral. Tem que ser um plano central. É aquela velha história, Fernando. Se você sabe o que você quer, você faz parceria até com o diabo, entendeu? Sabe? Mas a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe como é que a gente está entrando, em que setor, como. Né? A gente já reverteu o descalabro da Petrobras, que eu saiba, não. Percebe? A gente já conseguiu recomprar o que a gente deu de graça? Talvez não seja necessário. Eu até andei lendo que, olha, dado, inclusive, né, o plano de migrar para uma forma de energia alternativa e tal, ok, deixa as refinarias aí que foram vendidas para os caras que compraram. Tá bom, mas cadê o plano das energias alternativas mesmo? Cadê? Cadê a grana? Eu acho que o plano tem a nível mundial com isso, Fernando. O plano está aí. O problema é que a gente não conseguiu ainda virar o transatlântico, né? O pessoal brinca que o Brasil, a economia brasileira é um transatlântico, então você não consegue fazer mudanças rápidas de um lado para o outro. E aí deixa eu te perguntar exatamente isso. Já que eu não consigo fazer essas mudanças rápidas, essas inversões diretas na economia, elas são sim uma forma de manter a economia funcionando, né? É como se você tivesse uma fogueira ali e ficasse jogando um pouquinho de gasolina toda hora para ela continuar queimando, porque você está com problema de manter. Agora, esse processo todo, ele tem base a médio prazo, ou seja, no médio prazo, vou te fazer uma pergunta simples, a gente vai conseguir desta forma que 2024 nós tenhamos um crescimento maior do que nós tivemos em 2023, e aqui eu quero lembrar o seguinte, vamos lembrar que o crescimento de 2023 foi em grande medida em cima do agronegócio, né? Já saiu relatório aí avisando que o Brasil está se desindustrializando, ao contrário do restante dos BRICS, nós estamos nos tornando cada vez mais dependentes do agronegócio e da mineração. Então, o que nós temos que fazer é voltar a ter um crescimento industrial. Essas políticas de inversão que são tão necessárias, como você colocou, que é importante para as pessoas poderem voltar a ter dignidade e tudo mais, elas a médio prazo conseguem mobilizar essa estrutura econômica para que a gente tenha uma reindustrialização? O que seria necessário fazer? Aonde que a gente viu isso? Sabe? Percebe? Aonde que a gente viu isso? Em lugar nenhum. Então, você veja, os países que dão saltos no processo, né? Olha que tudo que aconteceu com Coreia, com o Japão, com China, né? Todo mundo que dá salto, o que tem que ter? Não apenas você tem que... O gasto, ele tem que render muito, ele tem que dar filhotes que sejam bastante pró-cíclicos, né? E que ainda por cima, durante os períodos de vacas magras, funcionem anticiclicamente, né? O que é anticiclicamente? Só vamos dizer isso para as pessoas. Só vamos dizer para as pessoas o que é o anticíclico, né? O anticíclico é assim, quando a iniciativa privada está deixando de investir, o Estado passa a investir para manter o nível de investimento alto, o nível de emprego alto, o nível de renda alta, é isso? Isso vale muito também para a conjuntura internacional, né? O anticíclico é quando a economia lá fora começa a ter seus problemas, como aconteceu em 2008, e como é que o Lula respondeu? Respondeu muito bem aqui à época, lembra? Mandando gastar. Né? Olha, você tinha uma crise internacional, uma crise americana que se alastrou pelo mundo por conta das altas afinidades que a finança global hoje mantém entre si, ok? Então, a tendência do ciclo naquele momento era levar todo mundo para baixo. O que é agir anticiclicamente? Né? É você soltar o gasto aqui, percebe? Então, o capitalismo tem ciclos. É normal do capitalismo ter ciclos, né? O problema é que, antigamente, os ciclos meio que eram um jeito de você destruir o velho e construir o novo. Percebe? Né? Num certo sentido, era até desejável, né? Lá pelas tantas, a coisa da finança estragou muito isso, porque ninguém quebra. Né? Todo mundo que migra da indústria para a finança se protege ali e na própria finança não tem quebra. Né? O Estado salva todo mundo, como, por exemplo, em 2008. E aí a crise não faz esse papel dela, percebe? Tem isso.
É por isso mesmo que o capitalismo hoje já não é muito mais capitalismo, né? Ele já virou outra coisa. Mas, enfim, tudo isso mostra, Fernando, que o gasto planejado de médio e longo prazo, Fernando, não é só o médio, o longo. E quando a gente fala longo, né, eu adoro a definição do Keynes, o longo prazo nada mais é que uma sucessão de curtos prazos, percebe? Então, você vai ter problema no seu fígado se você continuar bebendo hoje, amanhã e depois de amanhã. Então, pare de beber agora, se você está pensando no seu fígado, né? Então, assim, cara, essas medidas têm que estar sendo pensadas para todo um largo tempo, que é o que faz o nosso longo. Então, a gente teria que agora estar pensando a nossa educação, agora está pensando o que são as economias locais e o que é mais forte em cada economia dentro do grande país, da grande nação que é o Brasil, né? O grau de complementaridade entre setores, percebe? A gente tinha que estar revertendo o descalabro que foi a Lava Jato, que rifou a nossa Constituição Civil. Eu quero a Constituição Civil como era antes, né? Meia dúzia de super grandes empresas e os seus conchavos internacionais? Não necessariamente. Mas o que eu vou botar no lugar? Percebe? Nós temos que ganhar, Fernando, inclusive, de novo, a pequena e média burguesia desse país. Entende? Que, por sinal, é um povo que vende para os trabalhadores assalariados. Então, esses têm que ter renda emergencial para comprar aí? Sim. Mas só isso é suficiente? Não. Porque se esse pequeno e médio não se modernizar minimamente, ele perde o mercado interno como já perdeu. Percebe? Aliás, isso foi o que não foi bem sucedido nos governos Lula 1 e 2. Okay? Isso, foi isso que eu queria ver contigo. No governo Lula 2, em especial, começou no Lula 1, mas no Lula 2 houve essa ideia, né? Vamos fazer os programas de inversão direta como forma de aumentar a demanda, as pessoas vão ter pelo menos o básico para comer e tudo mais. Incluir a classe C e D, transformar em nova classe média, né? Mas em seguida vamos nos associar a uma nascente burguesia nacional, vamos escolher ali os campeões nacionais, não sei se tu lembra, ali veio o Ike Batista, veio os irmãos da JBF, veio um monte de gente, então eu vou escolher essa galera, né? Se criou ali a Oi, né? Já que era para a gente entrar na parte digital, então vamos pegar uma companhia telefônica brasileira, nacional, e a gente viu que isso não deu certo, né? Isso acabou não dando certo, essa burguesia em dois momentos. No primeiro momento que ela precisou se afastar do governo Dilma, ela fez e integrou os esforços de golpe, e depois se bandiou para o lado de lá, como a gente vê, por exemplo, os irmãos da JBF, que se tornaram apoiadores diretos do Bolsonaro. Então eles nem cumpriram a função de seguir mantendo as demandas altas e nem politicamente conseguiram entender que um governo que gerava renda e gerava trabalho era bom para eles. Eu costumo dizer que tinha gente no Brasil que vendia liquidificador para pobre, que resolveu apoiar o golpe do Temer e apoiar o governo do Bolsonaro, e depois quebrou porque não tinha pobre para comprar liquidificador. E aí essa gente fica com dificuldade de entender. Se esse programa não deu certo, Gláucia, como é que a gente faz num país polarizado como esse, num Congresso horroroso como nós temos, para de novo escolher esses indivíduos, já que a burguesia nacional não tem essa capacidade de tração que a gente queria que tivesse? Ô, Fernando, eu não sou, a princípio, contra os programas de escolher os campeões nacionais, não. Eu acho que a gente tem que ter, sim, alguns dentre os empresários nacionais, as empresas nacionais, aqueles que façam sucesso lá fora. O problema é como escolher que campeões, né? O pessoal mais especialista aí da política industrial diz, olha, mas como é que você vai escolher um campeão nacional que é agro, que dá pouco emprego, que não é tecnologicamente denso, né? Como, por exemplo, vender carne lá fora, né? Então, de repente, os campeões poderiam ser outros. Mas não foi só em quem a gente apostou, né? E o Ike também ali é um setor nosso campeão, o setor de pescutar petróleo lá no subsolo, percebe? Então, a gente não estava tão errado, né? Eu acho que a velha história, né? Não dá para jogar a criança com a água do banho fora. Agora, por outro lado, não adianta você jogar só nesse grande capitalista que tem chance de concorrer aqui e lá fora, percebe? Percebe? Não dá para jogar fora, tá, Fernando? Você não se esqueça, tem uma história que eu jamais vou esquecer, tá? Você já ouviu falar na Sete, como é que ela chama? Sete Brasil?
que era a empresa que foi criada por Petrobras, por bancos, por fundos, por uma opção de gente para fazer sonda. Os caras prometeram a criação de 28, se não me engano, sondas, né? Uma empresa poderosa, com recursos, altos recursos, de banco brasileiro, de gente aqui, recursos nacionais, na sua maioria, tá? Ela foi destruída. Você sabe o que a Lava Jato dizia na época? Que era, como é que é? A empresa foi criada para facilitar a corrupção. Ah, pelo amor de Deus, você vai fazer um exercício desse, movimentar capitais desse tanto, sabe? Gastar um trabalho desgraçado, miserável, né? Advogado, isso e aquilo, papapá, e tá, ações em bolsa, para poder facilitar a corrupção. Tenha santa paciência, percebe? Então, em princípio, tu gosta dessa história de retomar essa ideia dos campeões nacionais. Que a gente tem que ser inteligente, dialético, sabe? Não dá para ser uma coisa ou outra. Então, ou eu aposto nas grandonas ou nas pequenininhas, ok? Eu acho que tem que fazer as duas coisas. E mais, apostar no povão, ok? Né? É o trabalhador, é aquele que está lá embaixo, que coloca em ação uma série de tecnologias, que consegue ser absurdamente criativo, percebe? Além de consumir. Então, apostar na qualidade da mão de obra, isso é fundamental. Como é que vocês acham que a China está fazendo carro elétrico hoje mais barato do que um Porsche? Percebe isso? Você viu essa agora, do capitalismo global? Reclamando do excesso de competitividade. Né? O capitalismo entrou em histeria mesmo. No Brasil estão reclamando do excesso de emprego, do aumento da renda. É inacreditável, Fernando, é inacreditável. Então, assim, o mundo está indo pelo beleléu mesmo, porque o capitalismo está indo pelo beleléu e que ele não vai morrer em paz se não levar o planeta inteiro, né, junto na carona. Né? Mas, enfim, nessa hora, Fernando, a gente precisa de muito planejamento, de muita consciência, percebe? De, olha, isso aqui é emergencial, isso aqui é médio, isso aqui é longo prazo. Olha, precisa de muito dinheiro para o emergencial, para o médio e para o longo. Olha, não tem problema nenhum se o Estado fizer déficit e criar moeda, botando zerinhos na conta de todo mundo. É o que foi feito na pandemia e que devia ter sido aprendido por todo mundo, sem gerar inflação, sem gerar coisa alguma. Que o Haddad, então, inclusive... terrorismo fiscal, parem! Que o Haddad, inclusive, retomou isso agora. Ele deu uma entrevista, né? De vez em quando critico bastante o Haddad, mas ele deu uma entrevista agora lembrando exatamente isso, dizendo: olha, é engraçado, durante a pandemia nós estávamos gerando déficit, aumentando déficit, né? E o juro foi colocado no máximo de 2%, 3%, 4%, não houve mais do que isso, mesmo a gente gerando uma quantidade grande de moeda. Por que agora... Você está me deixando otimista com a entrevista do Haddad? Então ele começou bem para voltar na novela do juro? Você tinha aproveitar essa entrevista dele e falar, meu amigo, pois é, e na pandemia foi provado, ok, que fazer déficit não levou a economia para o descalabro, não aumentou a inflação, ok? Não tornou o Estado inviável, não tornou o planejamento inviável. O que torna o planejamento inviável no Brasil, e nessa época da pandemia, era um governo que desmantelava toda a estrutura de Estado. Se tem uma coisa que eu ainda sou otimista com o PT, Fernando, é que se é que a Fazenda, né, fica ali meio que batendo cabeça e nos levando para o caminho da escuridão, né, você tem ainda muita gente trabalhando em muitos lugares. Né? Então, isso me deixa feliz, contente. Né? O problema é que se você não trabalhar em uníssono, numa época que está complicada por várias outras questões, aí não adianta, percebe? Né? Então, você quer ver um exemplo? Dinheiro chinês vindo para cá. Digamos que o Lula vá lá na China, faça lá a maior... A BID ofereceu, disse que vai gastar 40 bilhões de reais aí para fazer os carros elétricos. Vamos contar com isso, ok? Aí, amanhã, os americanos resolvem piorar a coisa em Taiwan. Já pioraram, você viu, né? Que o pacote aprovado lá agora não foi só a Ucrânia. Foi Ucrânia, Oriente Médio, Israel e Taiwan. Né? Aí imagina que amanhã eles piorem lá. Então, todo investimento chinês fala, pessoal, com licença, mas agora a gente vai ter que cuidar disso aqui. Percebe? Então, Fernando, você está abrindo mão. Fernando, a gente está abrindo mão. Eu não tenho paixão por chinês, não. Não acho que chinês é a oitava maravilha do planeta, não. Acho que pode ser uma hegemonia melhor do que foi a hegemonia americana, que foi pior que a inglesa. Né? Agora, se a gente pudesse ter uma burguesia nacional,
Cara, eu não quero fazer a revolução comunista no Brasil, não. Eu quero fazer a revolução burguesa. Ô, burguesia, por favor, venham aqui, me chamem. Ajudo, ok? Vou convencer vocês que vocês estão cometendo suicídio se vocês abrirem mão de um gasto público eficiente. O Estado tem que ser eficiente? Claro que tem que ser eficiente, ok? Querem nos ajudar nisso? Bora ajudar nisso, ok? Agora, dá para abrir mão de um BNDES, Fernando? Que nem desde o Temer, você lembrou aí do que foi o desastre temeroso, né? A ponte para o futuro, que era a ponte para o passado, né? Tanto nos levou para o passado que levou para o Bolsonaro, né? Então, pode uma coisa dessa? Pode os caras estarem abrindo mão do Estado, desenvolvendo um gasto público que eles nunca se meteram a fazer, sabe? Nós estamos com um juro pública que é exemplo para o mundo, que a iniciativa privada nunca se dedicou a fazer, não faz nem para os ricos. Pode isso, Fernando? Nós estamos com um juro real da ordem de 6%, 7%, se não me engano. Se você descontar a inflação, tem essa questão, né? Ainda tem esses problemas. Quando o presidente Lula consegue baixar a inflação, por conseguinte, ele acaba aumentando o juro, o juro real, porque, né, você diminui a inflação, então os caras acabam ganhando mais. Mas é isso, deve estar em torno de 6%, 7% hoje. E o Campos Neto está ameaçando aumentar ainda mais. E está usando como motivo para fazer essa ameaça exatamente esse deslocamento monetário, ou seja, que o governo estaria aumentando essas inversões diretas, seja através de programas diretos. Agora, por exemplo, o presidente Lula anunciou que vai aumentar em 1,5 milhão de jovens que vão receber o pé de meia, que é também uma outra forma de inversão. Agora lançou o programa Acredita, que significa uma expansão de crédito na mão de microempresário, empresário não, microempreendedor individual, né? Então, o Campos Neto tem sinalizado que isso tudo está incomodando a ele, claro, e que ele deve aumentar o juro. Agora o Banco Central não cuida mais só da inflação, né? Ele cuida de toda a política econômica, né? É isso. A presidenta Gleisi entrou em modo de crise, aliás, em modo de indignação, na realidade, já fez 1 ou 2 tweets lembrando o compromisso do Banco Central com o emprego, com o desenvolvimento, e não só com o mercado financeiro. E essa última manifestação do Haddad, me parece que ele também tocou nesse assunto e se preocupou bastante nesse processo, embora eles dois trabalhem de forma diferente, né? A presidenta Gleisi vai mais para o embate e o Haddad tenta uma composição. Deixa eu te perguntar, expandir, portanto, essa malha de dinheiro não gera inflação. Como é que a gente mostra isso para o Campos Neto? Não mostra, Fernando. Para que tem que ficar mostrando isso para o Campos Neto? Você acha que é esse o problema do Campos Neto? A direita brasileira é muito mais inteligente que a gente, Fernando. Não tem que mostrar patavina para o Campos Neto, entendeu? Tem que mostrar coisa para a população brasileira, mostrar para os petistas, em primeiro lugar. Para os petistas, a gente tem que explicar a macroeconomia moderna, entendeu? Vigente hoje em dia nos países centrais. Não é na periferia, não, que nem muitas vezes alguns economistas brasileiros diziam, né? A macroeconomia do Brasil aqui é diferente, né? Não, meus queridos. A macroeconomia mundial já fez ali as correções de rumo que precisava, menos no Brasil. Porque no Brasil você tira, Fernando, coelho da cartola. Se o coelho da inflação não está funcionando, o Campos Neto está dizendo essas asneiras porque a inflação está caindo. Percebe? Aí, quando não tem mais o dragão da inflação ameaçando, né? E isso que o dragãozão, que é, meu Deus, o governo não pode gastar, né? Já está minimamente ali domado. Mas quando vira e mexe alguma coisa aparece, como, por exemplo, a ameaça dos gastos com saúde e educação, né? Aí você tem que trazer um coelho extra da cartola. Não é uma questão de racionalidade, Fernando. E se o outro Fernando, né, não o Horta, mas o Haddad, pensa que é uma questão de racionalidade, olha, sinto muito, eu não sei o que aconteceu com ele, porque ele era um cara que estudava, meu Deus, estudava Habermas, estudava a ação comunicativa, ele deve entender o que está por trás desse negócio. Percebe? Você não tem que convencer esse cara de nada. Se eles não querem tirar o cara na marra, que nem poderiam ter tirado um tempo atrás, mas não bancaram isso, ok? Se essa é a estratégia, tudo bem, mas então contorna, né? Se você não vai
dar de cara com o obstáculo, passe ao largo, passe de lado. Mas como contornar o juro real de 7%, 8%? Esquece o juro, dá dinheiro na mão dos empresários via BNDES subsidiando, dá dinheiro na mão dos pobres via gasto público. Sabe como é que era para contornar? Contornar era para pegar o plano lá, logo na época da transição, e continuar naquela mesma linha. Você pergunta se o ano que vem vai ser que nem esse? Não vai ser pior. Ok? Porque a gente teve rescaldo de gastos passados. Percebe? Não apenas a PEC da transição, a PEC da transição salvou o primeiro ano do governo Lula. E agora, como diz você, eu tenho que ficar jogando muito dessas verbas extras aí na mão do povão, ok? Mas isso não é o ideal, Fernando. O governo comemora quase 20%, né, da população tendo acesso a esse tipo de programa, né? Bolsa Família, BPC, etc. Eu não acho isso a oitava maravilha. Percebe? Então, assim, você ter que ter 20% da população recebendo isso, vejam bem, vê se entendem, hein, pessoal? Dialética elementar. Não é uma coisa ou outra. Não estou dizendo para não fazer isso. Eu estou dizendo que fazer isso para 1/5 da população significa que a tua economia não está sustentando 90% da população que pode trabalhar. Está sustentando 80% da população que pode trabalhar. Isso é uma perda de esforço. Nem estou dizendo que tinha que trabalhar todo mundo 8 horas, não. A gente podia, aliás, aproveitar e fazer uma jornada melhor. Entendeu? Isso. Menor e mais inteligente, Fernando. É mais racional, é mais inteligente. Sabe? Isso eu ia comentar contigo. No Haddad é ele falar disso, falar de planejamento e racionalidade. Eu ia comentar isso contigo. O mundo inteiro está reduzindo, fazendo estudos, em alguns lugares já reduzindo jornada de trabalho. Os lugares em que as jornadas já era de 7 horas estão passando para 6, os lugares que era de 8 estão passando para 7, tem lugares que era de 40 horas semanais estão querendo colocar 36, está todo mundo pesquisando a respeito disso e fazendo. Amor, porque já o trabalho estudos. vai para 2. Já Isso. A inteligência artificial e toda vez, é advogado, médico, professor. E toda vez que a gente vai conversar, por exemplo, com os trabalhadores de aplicativos aqui no Brasil, por exemplo, a primeira coisa que eles dizem é: eu não quero ser regulamentado porque eu não quero ter que trabalhar das 8 às 6. Ou seja, o grande problema deles é o enquadramento do horário, né? Então, não seria essa uma pauta para unificar um pouco esse esforço do governo Lula? Quer dizer, se o presidente começasse a trabalhar pela diminuição e demonstrar com estudos, isso não poderia alavancar a economia brasileira de uma forma interessante? Quem me dera que isso estivesse na ordem do dia, Fernando. Quem me dera? Quem me dera que no lugar de meros programas, ok? De sustentação de renda básica, o nome até já está dizendo, né? A gente tivesse renda associada ao trabalho. Percebe? E infelizmente isso não está na pauta, Fernando. Na nossa pauta está em fazer um jeito de romper com as regras draconianas, né, colocadas para a política fiscal, para aumentar o gasto público. Esse é o problema. Fernando, o nosso caso está pior que tu está imaginando. Ok? Eu estava vendo esses dias o dado de quanto a agricultura brasileira já tem capital estrangeiro, Fernando. Eu achava que era só em terras. Não é só em terra, não. Não, os caras já estão se metendo na produção direto, Fernando. Percebe? Né? A política dos últimos anos do Bolsonaro de pagar dividendos, né, fragorosos aí das nossas grandes empresas colocou na mão de estrangeiro. Percebe? Eu estou dizendo, eu estava escrevendo um artigo esse fim de semana que eu estava dizendo, olha, o problema hoje não é só que a gente não tem mais uma burguesia nacional, né? Porque o nacional significa uma nação, significa um grande pacto de nação. Significa que as forças, não apenas as diversas frações da burguesia têm que significar, mas como tem que dar a mão para os demais setores da sociedade, incluindo a massa de trabalhadores, né? Só que se é que a gente não tem uma burguesia nacional, a nossa burguesia interna já também vai pro beleléu, cara. Porque os caras vão tomar conta disso aqui. Olha o tanto de coisa que o chinês está comprando aqui, Fernando. Não, na área de energia, eles têm a área elétrica, por exemplo, investimento deles é brutal em todos os estados, é impressionante, assim. Então, entende? E aqui, você ainda vê aí o jornal, você ainda vê toda a grande mídia falando contra as estatais, falando contra o bendito do gasto público. Então, não dá. A nossa pauta é anterior. E o grande problema é que a gente não consegue ser ouvido pelas direções petistas. Percebe?
ok? Os economistas que eles ouvem, meu Deus, é um e outro que é eleito ali como cara da vez, percebe? E eles não ouvem. O Lula não fazia conselhão no passado? Faça um Conselho Nacional de Economistas, Lula, por favor, ok? Pegue aí muita gente de muitas universidades, jovens, médios, coroas como eu, entendeu? E vamos ouvir todo mundo. E vamos ouvir o que todo mundo fala dessa política do Haddad, né? O Nobel, né? Porra, meu! Olha, sinto muito, desculpe o palavrão, pessoal, mas dá vontade de chorar, sabe? Você falou se eu estou nas redes, eu não estou, eu estou querendo... Eu só não me exilo, porque eu amo esse país, ok? Eu não desgosto nem da burguesia desse país, eu acho apenas que ela é mimada, traumatizada, pobrezinha, ok? Mas que tinha que ter acordo com esse povo. Você lembra do vice do Lula? Como é que ele chamava? Do Alencar? Meu Zé Deus, Alencar. que saudades do Alencar. O pessoal reclamando aqui, cadê o nome da convidada na tela? É a professora Glaucia Campreguer. Eu botei lá quando eu entrei aí no StreamYard. Mas eu não entendi por que não aparece. Nem o meu também está aparecendo. Vamos ver se eu tiro aqui. Aí. É que quando eu boto as palavras das pessoas, some o nome de todo mundo. Deixa eu te perguntar umas últimas coisinhas, a gente está indo para o final. Primeiro, nós estamos perdendo o nosso, vamos dizer assim, o nosso plus populacional, né? Estamos nos tornando um país de pessoas cada vez mais velhas, cada vez menos jovens, e isso faz com que, provavelmente nos próximos anos, o nosso crescimento econômico sofra com isso, se nós não fizermos uma modificação econômica importante. Antes nós éramos um país de entrada, muitos jovens, então você conseguia, fazendo esse tipo de inversão direta, dar um bom gás, porque as pessoas estavam começando ali, então você dava bolsa para ensino, fazia programa de primeiro emprego, e tudo isso funcionava como água, mas o IBGE vem mostrando que nós estamos nos tornando de forma mais rápida do que se imaginava um país de pessoas com mais idade. Como fazer, portanto, as próprias políticas de inversão direta vão ter que mudar. Como fazer política de inversão direta com essa mudança e como acomodar esse... A gente pode perder esse plus? Ou não estava na hora da gente começar um programa de, olha, vamos voltar a crescer populacionalmente? De novo, está fora da pauta. Percebe? Isso está na pauta de muitos países, né? A Rússia está ficando inviável, ok? Israel tem esse problema, não é de hoje, né? Essa é a preocupação. Por isso tem que matar a criança palestina, né? Porque eles se reproduzem do lado de lá e do lado de cá a gente não se reproduz. A China está com esse problema. Pode isso? Pode a China estar com problema habitacional? Então, esse pessoal que pensa a longo prazo tem isso na sua pauta de preocupações, ok? O nosso caso aqui é emergencial. Percebe? E, de novo, olha a dialética. Eu não estou dizendo que isso não tem que entrar na pauta. Mas isso só pode entrar na pauta, Fernando, se a gente reverter a cabeça do nosso povo, a começar pelos petistas. Mas pegando esse teu caso aí, da população, quer ver um exemplo de como que a cabeça das pessoas é equivocada? Você sabe quanta gente acha que o problema do mundo é excesso de população? A maioria! O coitado do Malthus, que era um economista brilhante para algumas coisas, sabia? O Malthus é um precursor do Keynes. No entanto, o coitado do Malthus ficou por resto da vida conhecido por causa da bendita história de que a população cresce à escala geométrica e o alimento à escala aritmética. Isso é verdade hoje em dia? Não, de jeito nenhum. Não. Percebe? Mas algumas pessoas já foram esclarecidas em relação a isso. Muito bem, querido Fernando. Nós temos que pegar toda a nossa energia, ok? E tentar falar para os petistas. 247, pelo amor dos deuses. Zeus, orixás, todos, ok? Todos. Nós temos que fazer os petistas fortalecer aqueles que resistem ao fim dos pisos constitucionais de saúde e educação. Por favor, essa é a primeira coisa emergencial. Agora, Fernando, estou preocupada com a idade do trabalhador, a idade da população brasileira, não, sabe? Redução da carga, tá? Veja, não estou dizendo que não tem que entrar na pauta. Só que, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não deixar o fim desses pisos, é fazer o contrário, flexibilizar o bendito arcabouço, ok? E ali na frente atropelar esse arcabouço mesmo, como o Temer fazia, como o Bolsonaro fez, ok? E depois do Haddad, no Lula 4, né? Se a gente tiver um outro ministro aí, então a gente vai fazer outra coisa, percebe? E aí, Fernando, vem toda essa pauta aí que você está colocando, ok? Junto com a pauta da reindustrialização efetiva.
O pessoal ecológico, tá? Não tem como fazer ecologia e salvação do planeta se a gente não tiver um outro tipo de indústria. Não dá para rifar a indústria, não, tá? Porque senão a gente está simplesmente colocando na mão dos países hegemônicos, né? Que vão mandar para nós o lixo, ok? A poluição, o excesso de tecidos e roupas que eles jogam fora, de plástico no oceano, percebe? Então não é a salvação. Ok? Os verdes na Alemanha hoje são mais reacionários do que a direita. Estão junto com a direita, exato. Exatamente. Então, tá? Olha só, de novo, olha aí a dialética. Dá para ser ecológico, natureza e indústria, ok? Certo? Uma indústria decente, responsável, planejadora, que pretende ficar viva num planeta que não vai desaparecer. Então, não é possível que nós não vamos achar alguns empresários assim, Fernando. Alguns têm que ser assim, percebe? E a gente tem que articular esses caras, articular com a universidade, com a política, ok? Nós temos que inventar a burguesia nacional que nunca foi inventada. Isso significa selecionar alguns para serem campeões internacionais? Sim. Isso significa fazer parir pequenos novos empresários, inclusive entre os estudantes, ok? Substituindo empresas como, por exemplo, a Uber, né? Que é essa sim, ó, tá vendo? Podia ser substituída por uma grande companhia nacional que contratasse gente aqui, que fizesse um outro tipo de acordo, que permitisse a flexibilidade horária, porque isso não é só o motorista de Uber que quer, não, todo mundo quer, ok? Quem não quer, essa é uma pauta. Voltar e trabalhar. Essa é uma pauta que me parece que está na boca de todo mundo. Quer dizer, me parece que o presidente podia lançar esses estudos, essas pesquisas, porque aglutinaria, primeiro geraria emprego e a gente conseguiria mostrar pelos cálculos que a renda aumenta e aumentando renda você tem mais setores sendo irrigados com esse dinheiro, ganhos de escala na economia e nós entraríamos no século XXI de fato, porque esse processo que nós estamos tendo de superexploração da mão de obra mais barata no Brasil, que é o que grande medida os empresários brasileiros sempre aprenderam a fazer, ele tem com os dias contados. Quer dizer, essa grande revolução da era digital que vem aí, vai pegar isso tudo, vai embolar num canto e nós vamos voltar. Eu estou com muito medo, Glaucia, da gente entrar no século XXI, né? Porque, nós já estamos no século XXI, estamos no primeiro quartel, mas daqui a pouco a gente vai entrar de fato nisso, mas a gente entrar no século XXI com um gap semelhante ao que a gente entrou no século XVIII, lembra? Ou seja, o mundo inteiro, os grandes países do mundo já pensando em industrialização, no século XIX já se industrializando, e a gente aqui falando em plantation, falando em plantação, em agro, né? E a gente perder esse bonde no século XXI. Eu acho que não está tão assim não, Fernando, inclusive porque o investimento estrangeiro já vem no outro sentido. Inclusive porque, Fernando, a mão de obra vai se tornar totalmente redundante. O que os outros países estão pensando é redução de jornada, mas não, Fernando. Eles já estão pensando o que fazer com uma população que vai se tornar redundante. Já não tem emprego. Acho que deu um probleminha ali com a Glaucia. E ainda tem isso que a Patrícia está falando aí. Já não tem Patrícia, emprego. o antigo ministro Simonsen. Tá cortando, Glaucia. Tá dando uma cortadinha. O que a Glaucia está dizendo é exatamente isso. O que é a mão de obra redundante? Nós já temos pessoas demais para fazer o trabalho que tem aí. Quanto mais nos tornarmos produtivos e quanto mais essas tecnologias entrarem nessa transformação, vai sobrar mais gente, né? Porque você cada vez vai diminuindo esse processo todo de emprego ali no meio. Será que a Glaucia volta? Glaucia? Deixa eu tirar ela um pouquinho aqui, daí ela deve retornar. Voltou, Glaucia? Voltou. Voltamos. Tu estava falando exatamente isso. Os países do centro, os países hoje na vanguarda do desenvolvimento já não estão mais preocupados só exclusivamente com essa questão do emprego, mas já estão pensando o que fazer com uma população que vai se tornar economicamente redundante. Isso. E eu estava falando aí para a Patrícia que o finado ministro Mário Henrique Simonsen dizia que o futuro do Brasil era 1/3 da população contratando o outro 1/3 para se defender do outro 1/3. Eu costumo dizer que ele só errou na porcentagem, né? Porque vai ser o 0,0001% contratando, sei lá, uns 20, 30, né? Para se defender dos outros 70 e lá vai pedrada. Essa é a tristeza. Então, precisamos contornar Campos Neto, segundo a professora Glaucia. É importante. Dá um jeito de liberar o gasto público, desamarrar as mãos do Lula, liberar dinheiro para fazer política industrial, para fazer política educacional,
e não apenas para fazer políticas de renda, de transferência de renda, ok? E tu pensem aí o médio e longo prazo. E tu sinalizasse muito aqui a utilização das universidades, né? A utilização da universidade, a gente tem discutido muito isso. Grande parte da pesquisa e desenvolvimento no Brasil, grande parte não, mais de 80% da pesquisa e desenvolvimento no Brasil é feita por órgãos públicos, tá? É muito diferente do que acontece nos outros países. Nos Estados Unidos, as empresas privadas financiam pesquisa. Nos Estados Unidos, na Europa, você tem empresas privadas financiando pesquisa. Isso não existe no Brasil. A empresa privada no Brasil, ela pega o produto conhecimento pronto e simplesmente aplica. Então, nós precisamos que as universidades voltem a se desenvolver, voltem a ser incubadoras de novidades, e esse processo tende a ganhar muita atração nessas novas tecnologias que a gente está tendo. Ô, Fernando, e daí, para a gente... E não é só as áreas técnicas, engenharias, etc., sabe? Tá aí um lugar que as humanas tinham muito que entrar, cara. Porque não, a gente em todos... pequenas empresas, de preferência coletivas, percebe? De preferência articuladas, ou seja, você pariria setores, mas ao mesmo tempo não é parir do nada, é parir em cima daquilo que a gente já tem. Meu Deus, a gente está conseguindo produzir frutas fantásticas no Nordeste e é seco. A gente consegue tirar petróleo de lugar que ninguém no planeta consegue. Percebe? A gente tem coisa legal demais. A gente tem uma indústria de cultura, de cinema, de música, que a gente exporta coisas fantásticas. Então, era só a gente articular tudo isso, Fernando, sabe? E é uma pena que a gente perca essa oportunidade por conta de uma balela de conto da carochinha vendida pela direita, sabe? De fiscalismo, de o problema é o juro, tá, pessoal? As contas do governo. Eu insisto, juro alto é um problema? Sim. Mas não é que ele não seja contornável, ok? Não, já se sabia disso. Até um pouco de inflação acaba ajudando o desenvolvimento econômico. A gente olha, por exemplo, o Japão está num problema sério, está com deflação há muito tempo, as pessoas já não têm mais interesse em continuar produzindo, a situação está complicada. Aqui a gente ainda tem solução, então, Gláucia. E a solução passa por contornar o Campus Neto, portanto, o Campus Neto não é necessariamente, na tua visão, se eu peguei corretamente, não é um problema indiscutível, aliás, não é um problema incontornável, nós precisamos dar a volta nele. E o problema é realmente a gente não está aumentando o gasto público na área estratégica de desenvolvimento de mão de obra, tecnologia e tudo mais. Ou seja, ecológica, o governo vive insistindo. Tu começou o programa falando que estava um pouco negativa, né? Pensando um pouco, não estava um pensamento tão positivo com relação a isso. E, portanto, os teus problemas são com as decisões políticas e não necessariamente com a economia do Brasil, me parece isso. Estamos tomando decisões subótimas, como diz, não tão boas, e a gente poderia fazer isso mudando a cara desse investimento público. É basicamente isso. E agora, como tu bem liberaste, como tu bem dissesse, vamos ter que lutar pela manutenção dos pisos constitucionais aí de saúde e educação, porque esse é o básico, né, Gláucia? Depois disso é que a gente vem. E aí, falasse um pouquinho sobre as greves nas federais, eu queria que tu terminasse, nós temos aí 3 minutinhos. Que recado a gente pode dar para essas pessoas que acham que greve é algo ruim por um partido de esquerda? Eu tenho visto muita gente nos partidos de esquerda atacar trabalhador. Atacaram os trabalhadores das plataformas, quando eles começaram a ameaçar a greve, e agora estão atacando os professores. Como é que a gente faz para ganhar essa gente toda? Como é que a gente faz para tirar esse argumento da frente? Boa pergunta, viu? Vou te dizer que eu não queria fazer uma greve agora de jeito nenhum, meu último semestre na universidade, queria dar aulas, sou apaixonada pelas minhas turmas, não gosto nem de pensar que eu vou deixar o semestre no meio, etc., né? Que a reposição, por outro lado, pode prejudicar a minha saída no meio do ano e tal, mas eu vou te dizer que momentos muito mais graves da minha vida eu estava em greve. As minhas 3 gravidezes me pegaram em greve, né? E frequentemente eu tinha que repor aula, então eu perdia todas as minhas licenças, né? O parto do meu segundo filho, eu fui para o hospital com 70 provas para corrigir. As pessoas iam me visitar a criança, eu falava, a criança está lá, e eu ficava aqui corrigindo prova. Pega umas provas para me ajudar a corrigir aqui. Então, assim, durante as greves, a gente trabalha mais, sabe? A gente, claro que tem aqueles que vão para casa, né, e botam o pé para cima, mas a maioria, o pessoal que eu conheço, sabe, trabalha mais, faz militância, né?
Eu lembro as mobilizações na época do teto do Temer, né? Quantas palestras, quanta coisa a gente foi, teve ocupação, inclusive, naquela época, sabe? Que bacana esses momentos. Que bacana quando as pessoas se colocam em risco de serem prejudicadas nas suas vidas pessoais. Como jovens americanos hoje estão se colocando em risco pessoal, ocupando universidades para tirar dinheiro israelense das universidades, que é assim que eles compram, inclusive, né? Compram a desmoralização do povo judaico, né? Porque, olha que absurdo, jovens judeus críticos americanos invadindo as universidades. O que é isso? É parar de estudar, é um tipo também de mobilização, né? Uma ocupação que também é uma greve estudantil, né? Então, eu acho o seguinte, pessoal, greve pode e deve ser um momento para a gente fazer uma militância maior do que dentro da sala de aula, sabe? Né? Se é que o bolsonarismo lá dizia, né, que tinha todo o marxismo cultural fazendo trabalho de ideologização das pessoas, eu costumava dizer, nossa, então a gente trabalha muito mal, porque a gente não conseguiu fazer nada, né? Na área jurídica, então, Deus me livre, né? Então, simplesmente, eu acho que a gente pode, deve e vai, até onde eu conheço, os professores das universidades federais brasileiras, vai usar esse momento para educar, sabe? Para fazer o que a gente sabe fazer bem, e tomara que, inclusive, as lideranças petistas nos ouçam, né? Não nos ouçam apenas na reivindicação salarial, né? Mas ouçam o que a gente tem para ensinar, o que a gente tem para dizer que... Como fazer, né? Para dar um jeito nesse país, para que ele seja, finalmente, definitivamente, uma nação autônoma, soberana, né? Respeitável. Tá aí. A gente finaliza com essa fala da Gláucia que eu acho muito boa, que o governo nos ouça, né? Ouçam as universidades, ouçam os professores, que façam grandes acordos em que estejam também esses conhecimentos que a sociedade brasileira paga para que a gente produza, né? Exatamente para que nos momentos de crise isso seja ouvido, que os processos de decisão sejam menos centralizados e mais convergentes nesse sentido. Muito, muito obrigado, Gláucia, pela tua presença aqui. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar contigo, é um aprendizado. O pessoal aqui adorou, né? O pessoal gosta muito de você. O Atush já me deu um puxão de orelha aqui, veio me dizer que a JBL é lulista e que eu devia ter tomado cuidado, mas mandou um abraço para você, um abraço para todo mundo. Olha, eu não acho que ninguém está perdido. Não, você, inclusive, eu vou passar teus contatos para o Léo, porque vocês concordam em muita coisa nessas questões econômicas, é sempre muito bom isso. Gláucia, te ouvir é sempre bom, e mais do que isso, te ouvir nessa posição positiva que você tem, essa vontade de resolver as coisas, de passar adiante, mesmo quando a gente está numa situação mais complicada. Gente, domingo, fechamos 1 hora já, quero deixar a todos um grande beijo, agradecer demais a Gláucia que está aqui. Se você não deu o like, dá o like, se inscreve nos canais, te inscreve no 247, te inscreve nos meus canais na internet, segue a professora Gláucia nas redes sociais e vamos partir para o início da semana, porque promete e a gente vai ter que dar energia para brigar. Obrigado, Gláucia, beijo para todo mundo. Obrigada, Fernanda, tchau para todo mundo, bom resto de domingo.